Os Estados Unidos e o mundo vivem hoje um dia histórico. Donald Trump e Kamala Harris são os personagens de uma das disputas eleitorais mais acirradas da América. Milhões de americanos estão indo às urnas nesta terça-feira, o último dia das eleições. 78 milhões de pessoas já votaram pelos correios em 47 dos 50 estados americanos e no Distrito da Colômbia, onde fica a capital Washington. Os eleitores dos Estados Unidos que não se anteciparam pelos correios e escolheram ir às urnas hoje encontram tranquilidade, mas há filas. Pelo menos é esse o cenário em Washington, onde há longas filas para iniciar a escolha, encabeçada pelo republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris, como mostra o nosso repórter Tiago Nolasco. Dia de longas filas para os eleitores aqui nos Estados Unidos. Nessa sessão aqui de Washington, o processo de votação começa da seguinte forma. Aqui por essa mesa, onde os eleitores fazem um registro. Eles normalmente apresentam a carteira de identidade para votar, é o principal documento por aqui. Depois eles têm duas opções de votação. Se for em cédula de papel, o eleitor vai pegar aqui uma caneta, tem uma eleitora aqui, e fazer a votação. Se for de forma eletrônica, vai pegar também aqui uma grande cédula, olha lá na mão da eleitora, e vai registrar o voto nessas máquinas. Só nessa sessão eleitoral aqui, são 8 máquinas para registrar o voto dos eleitores. A gente viu que ainda a fila é grande. O processo todo só termina mesmo aqui desse outro lado. Existem outras 2 máquinas que o eleitor vai colocar ali, está até mostrando ali na imagem. Chega aqui um pouco mais próximo, Arthur. Vai inserir ali a cédula para registrar efetivamente o voto. Eu calculei mais ou menos o tempo que um eleitor está demorando aqui na sessão eleitoral para fazer esse processo todo. São 4 minutos e meio até concluir o processo. A candidata democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump estão se enfrentando em uma corrida que permanece muito acirrada para ser decidida. As últimas pesquisas, de acordo com a imprensa internacional, mostram que Harris e Trump estão empatados na votação em andamento. Os resultados eleitorais não serão oficiais até que todos os votos sejam contados, o que poderá demorar alguns dias, em parte devido ao tempo de processamento dos boletins de voto enviados por correio. Outras notícias que marcam a atualidade internacional, veja no Giro pelo Mundo. As forças de defesa de Israel mataram 2 comandantes do grupo terrorista Hezbollah e um membro que atuou no ataque que deu início à guerra durante ações em 2 cidades diferentes no sul do Líbano nesta segunda-feira. Além disso, bases subterrâneas dos terroristas, onde estavam estoques de armas, uma instalação de armazenamento de mísseis e compostos designados para infiltração em território israelense, foram localizadas ao longo da fronteira do sul do Líbano com Israel. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não vai participar na cimeira da ONU sobre o clima, a COP29, que começa na segunda-feira, dia 11 de novembro, em Baku. Também informações de fontes da ONU confirmaram outras 2 ausências de peso: o presidente russo Vladimir Putin e o presidente francês Emmanuel Macron. Mais de 100 chefes de Estado e de governo já confirmaram a presença na cimeira, segundo a mesma fonte. O objetivo da cimeira é reavaliar a meta climática definida há 9 anos em Paris, onde quase 200 países se comprometeram a tomar medidas para limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 graus Celsius, considerados níveis pré-industriais.
O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou um pacote de ajuda no valor de 10,6 mil milhões de euros para ajudar as vítimas das inundações repentinas que atingiram a costa oriental do país em torno da Valência na semana passada. Esta medida surge no meio de uma indignação generalizada face à fraca resposta do governo à catástrofe que atingiu o seu clímax no domingo, quando uma multidão atirou lama ao rei e rainha da Espanha, ao primeiro-ministro e aos líderes regionais durante a sua primeira visita ao município de Paiporta. As autoridades espanholas continuam a ter dificuldades em aceder a algumas zonas, uma vez que grandes extensões de terreno estão cobertas de lama e escombros. Há também preocupações de que a extensão da lama e de outros detritos possa causar problemas da saúde pública, uma vez que este tipo de lama não é apenas constituído por água, terra e os elementos naturais que se encontram num rio ou no mar.